Bem-vindos, alunos da disciplina de Planejamento de Manutenção. Nessa videoaula de hoje, veremos o programa MS Project. Então aqui já estou com o programa aberto, né? Esse é o programa MS Project, que é da empresa Microsoft, né? Assim como o Word, o Excel, né? Que todo mundo já conhece aí, tá? Então hoje a gente vai ver as principais ferramentas mais básicas deste programa, tá bom? Que é uma das principais ferramentas de auxílio a gerenciamento de projetos, tá? Então a gente já viu, né, nas primeiras semanas da disciplina o que é um projeto, né, qual a importância de projeto, qual a importância da gente entender bem o que é um projeto, né? Já vimos o que é um gerenciamento de projeto e a sua importância também, tá? A gente já viu algumas ferramentas que são utilizadas no gerenciamento de projetos, que foi o diagrama de PERT, né, e o diagrama CPM, tá, e o diagrama de Gantt, né? E agora a gente vai ver essa ferramenta, que é um programa, um software, né, que é usado aí no gerenciamento de projetos, tá? E a base desse programa é justamente o gráfico de Gantt, né? Então vocês vão ver que à medida que a gente vai alimentando esse programa, né, com as tarefas dos nossos projetos, ele vai gerando um gráfico de Gantt para a gente. Então a gente vai ver como que ele é bem simples de visualizar, é bem direto, né, da gente visualizar, ok? Bom, então para começar, o programa já está aberto aqui. Vamos entender, né, algumas partes principais desse programa. Aqui em cima nós temos o menu principal do programa, certo? Temos aqui, né, arquivo, tarefa, recursos, relatórios, tá? Então, semelhante aos outros programas lá da Microsoft, né? Esse é o nosso menu principal. Aqui embaixo, então, nós temos a nossa barra de ferramentas, tá? Que são as ferramentas principais, né, utilizadas, e aí dentro de cada desse menu aqui em cima a gente tem outras ferramentas também, ok? Aqui embaixo, nessa parte à esquerda, nós temos a área para tabelas, tá? E é aqui que a gente entra com as informações do nosso projeto, né? As tarefas, né? O tempo de duração, ok? E do lado direito nós temos a área gráfica, né? É aqui que a gente vai visualizar o gráfico de Gantt, tá? E aí, separando as duas, né, aqui no meio, nós temos a barra separadora vertical, tá? Quando a gente passa o mouse, ela modifica, olha só. Se eu clicar com o botão do mouse e segurar, tá? Então eu consigo arrastar ela para um lado ou para o outro. E aí eu consigo melhorar a visualização, tanto aqui da área gráfica, quanto se eu jogar para a esquerda, eu consigo melhorar a visualização da minha área para a tabela, ok? Bom, então vamos deixar por aqui assim, tá? Então, vamos já começar como que a gente usa esse programa, tá? E aí a gente vai fazer um exemplo de um projeto, né? E aí a gente vai entender como que é utilizado esse programa, tá bom? Vamos lá então. Aqui nessa coluna nome da tarefa é onde a gente coloca a nossa tarefa. Lembrando que para eu chegar aqui nesse ponto eu já tenho que saber quais são as tarefas, né? Qual o tempo que eu preciso ter para esse projeto, quando começa, quando termina, né? Quem é predecessora de quem, quais os recursos que eu vou utilizar nesse programa. Então todos os pontos que a gente já viu nas semanas anteriores, né, em relação a projetos, né? Então eu já tenho tudo pronto, todas as minhas tarefas já consigo identificar quais são elas. Aí eu só vou chegar aqui e jogar por programa agora. Então vamos fazer aqui como se fosse um exemplo. Vamos imaginar que a gente trabalha, né, numa empresa aí de manutenção, tá? E aí um cliente solicitou um orçamento de um serviço, quer que a gente conserte um equipamento, dê manutenção no equipamento, tá? Então vamos trabalhar em cima desse exemplo. Bom, vamos pensar assim, inicialmente a primeira tarefa, né, desse projeto é montar um orçamento, né? Chegou o equipamento lá na empresa, o cliente quer saber quanto custa
para dar manutenção nesse equipamento. Então a gente vai montar, vamos digitar aqui, ó, montar orçamento. Ok. Então, vocês podem visualizar que o programa já começou a reconhecer, né, essa primeira tarefa aí, né? Vamos lá. Para a segunda tarefa seria o quê? A gente manda esse orçamento para o cliente e depois a gente vai aguardar, né, a aprovação por parte do cliente, né? Então, aprovação, ok? Pronto. Nota que aqui, ó, ele vai organizando, ó, tarefa 1, tarefa 2, né? Para a gente identificar direitinho. Então, a terceira, depois que ele aprovar o nosso orçamento, né, a gente negociou questão de valores e tal, fechou, vai fazer com a gente. Então a próxima tarefa é o que? Desmontar o equipamento, né? Desmontar o equipamento. Pronto. Depois disso, limpar peças, por exemplo. Tá? Limpar peças. Aí eu vim aqui, ó. Eu errei, digitei aqui com a primeira letra minúscula e eu quero maiúscula. Eu posso vir, clico aqui em cima de novo, tá? E vou editar. Se eu der 2 cliques aqui em cima da tarefa que eu quero modificar, ó, vamos aqui, né, abre essa janelinha, tá? Que é referente a essa célula que eu estou clicando, né? Então eu posso vir aqui e corrigir. Ó, limpar peças, ok. Pronto, já corrigiu, tá? Ou vamos aqui, se a gente clicar aqui em F2, né, a gente consegue também digitar na própria célula sem entrar naquela tabelinha, ok? Então dá Enter e já pula para a próxima. Bom, depois de limpar peças, o serviço, continuando, é trocar as peças defeituosas, né? Então vamos lá, peças defeituosas. A próxima seria, terminou tudo, montar o equipamento. Montar, vamos lá, voltar com maiúscula, montar o equipamento. Depois disso, embalar o equipamento. A próxima, a gente vai, como já está finalizando, então a gente já pode, por exemplo, imprimir a nota fiscal desse serviço para mandar para o cliente, né? Imprimir a nota fiscal, ok, do serviço, tá? Uma próxima tarefa, depois que a gente imprime a nota fiscal, a gente já embalou lá o equipamento, então vou entregar o equipamento, né? Entregar o equipamento e juntamente vou entregar a nota fiscal. Bom, então ok, tá aqui um projeto. Esse é um exemplo de um projeto, né? E aí cada projeto eu tenho tarefas diferentes. Isso aí depende de cada projeto, de cada empresa, né? Da realidade de cada empresa aí, ok? Então esse é só um exemplo para a gente entender como o programa funciona. Bom, a gente observa aqui, ó, que em algumas células ele aumentou o tamanho da célula porque a gente digitou um tamanho maior do que a própria célula. Então eu posso vir aqui, aqui em cima, né, nessa linha que divide as células e clicar aqui, segurar com o botão do mouse e arrastar, e aí eu consigo aumentar um pouco, ó, o tamanho. Tá? E aí eu ajusto do tamanho que eu preciso, olha. Veja. Aí pronto, ficou tudo na mesma linha, né? Todas as minhas tarefas na mesma linha. Beleza. Bom, esse símbolozinho aqui, que é um alfinetezinho, né? Se você observar aqui em cima o que está escrito, ó, ele significa que eu tenho que agendar todas essas datas manualmente. Quer dizer, eu vou vir aqui e vou ter que e digitar aqui, ó, qual é a data de início, depois qual é a data de término. Tá? Depois na próxima tarefa a mesma coisa, na outra, né? Isso manualmente, tá? Mas ele também me dá a opção de eu fazer isso automático. Basta eu selecionar todas as tarefas, vir aqui em cima, tá? Né? Eu poderia selecionar aqui também, só, né? Selecionei as tarefas, vem aqui em cima e clica aqui em agendamento automático. E aí nota que ele já preenche, né, esses campos automaticamente, né? Tá?
E aí, aqui na área gráfica, olha lá, ó, já começa a aparecer o nosso gráfico de Gantt, tá? Só que cada barrinha dessa aqui é uma tarefa dessa, tá? E aqui ele colocou, ó, com duração de um dia com ponto de interrogação, quer dizer o seguinte, eu ainda não dei certeza de qual é o tempo de duração de cada tarefa, tá? Então por isso que aqui está todo mundo, aqui no gráfico de Gantt, à direita, todas as barrinhas estão iguais aqui, ó, tá? E aí a gente olhando nem parece um gráfico de Gantt igual a gente estava acostumado, né? Mas à medida que a gente for preenchendo aqui, você vai ver que aqui ele vai começar a tomar forma, tá? Então agora o próximo passo é fazer o que? Bom, antes disso, se a gente voltar aqui ao agendar manual, né? Deixa eu voltar aqui, ver se a gente isso. Se eu colocar aqui uma duração de um dia, né? E vier aqui na minha data de início, vou colocar a data de hoje aqui, por exemplo. Aí ele já reconhece, ó, que o término é daqui a um dia, então, né, no mesmo dia, no caso. Aí já apareceu a barrinha aqui, ó, ok? Então eu posso fazer isso manualmente também, tá? Mas vamos aqui selecionar e vamos fazer automático, ok? Então, agora o próximo passo é a gente definir o tempo de duração real aí de cada tarefa, né? Vamos então aqui, ó, por exemplo, montar o orçamento, geralmente a gente demora de 1 até 2 dias, dependendo do que é. Então vamos colocar 2 dias, pronto. O próximo é aguardar a aprovação. Eu vou mandar o meu orçamento para o meu cliente, né? Vou mandar para o meu cliente e aí depende dele agora o dia que ele vai aprovar ou não, né? Então a gente geralmente aí demora de 5 dias até 10 dias para aprovação. No nosso exemplo aqui vamos colocar só 3 dias, por exemplo, tá? Então 3 dias, olha lá. Aí nota que aqui à direita o gráfico de Gantt já começa a tomar forma, né? Então vamos lá, desmontar o equipamento, geralmente um dia. Limpar peças vai ser um dia também. Trocar peças defeituosas, geralmente você tem que comprar uma peça, né? Você não tem a peça na empresa, então vamos colocar aqui 2 dias, tá? Dependendo, pode ser mais ou não, né? Só para exemplo. Aí trocamos, então montar o equipamento é um dia, embalar o equipamento um dia também, imprimir nota fiscal também pode ser um dia, entregar o equipamento, deixa eu ver aqui, assistente de planejamento, não, pode tirar isso aqui, ok. Imprimir nota fiscal um dia, entregar o equipamento pode ser que 2 dias, né? Dependendo aí, um exemplo, tá? Entregar nota fiscal vai ser junto com o equipamento, então vou colocar 2 dias também, beleza. Tá ok. Agora que a gente preencheu aqui no campo de duração, né, e aí automaticamente ele já calculou aqui o tempo de duração aqui, né, nas datas aqui, beleza. Bom, agora se a gente observar esse gráfico de Gantt, veja bem, ele está posicionado aqui como se todas as tarefas começassem no mesmo instante, né? Então, para montar o orçamento eu comecei aqui hoje, nota que aqui nós temos, ó, as semanas dos meses, né? Ó, essa é a semana aqui final de julho, né? E o início aqui de agosto, tá? Na próxima, se você observar aqui, eu já tenho a próxima semana aqui, ó, começando dia 7 de agosto, né? Porque aqui, ó, é sábado, domingo, aí começa a primeira semana, certo? Aí aqui já a segunda semana de agosto, a terceira semana, né? E aqui os dias, tá? Então, se você observar, tá como se todas as tarefas começassem na sexta, né? Mas isso não é verdade. Eu vou montar o orçamento hoje, o meu cliente só aprova amanhã ou depois, e aí só depois, daqui uns 3, 4 dias, eu começo a desmontar o equipamento, né? A limpar o equipamento é só no outro dia, trocar as peças. Demora, às vezes, chegar uma peça de um fornecedor, demora 2 ou 3 dias, então elas não começam todas no mesmo dia, né? Então, o que está faltando aqui é a gente definir a relação de interdependência entre as tarefas, né? Os vínculos entre as tarefas, tá? Que a gente já viu que podemos ser de 4 maneiras esse vínculo.
término a início, né? Fim a começo, por exemplo, também, tá? Então, término a início, início e início, quer dizer que duas tarefas tem que iniciar juntas, tá? Fim a fim, quer dizer que as duas tarefas têm que terminar juntas, tá? E aquela última que eu falei que era mais complicadinha de visualizar, que era o começo a fim, né? Então aqui a gente vai definir agora os vínculos entre essas tarefas. Vamos visualizar aqui, ó. Eu posso digitar aqui, né, qual é a predecessora, tá? Se eu digitar aqui, ele vai reconhecendo aqui. Então vamos ver. A primeira tarefa, antes dela eu não tenho ninguém. Mas depois, então, a predecessora da primeira tarefa eu vou deixar em branco, né? A segunda tarefa, que é aguardar a aprovação, ela depende da primeira. Então, eu só vou chegar nessa situação de aguardar a aprovação depois que eu já tiver feito o orçamento mandado para o cliente, tá? Então, ela começa depois que a primeira termina. Então, a predecessora da segunda tarefa é a tarefa 1. Eu digito 1, quando eu der Enter, nota que aqui do lado direito ele já cria uma relação de vínculo, olha lá, fim a início, ok? Então eu posso ir digitando aqui, né, ó, desmontar o equipamento depende da aprovação do cliente, então eu vou digitar aqui 2, é a próxima, tá? Posso ir digitando aqui na coluna de predecessoras, ou eu posso vir aqui do lado direito no gráfico de Gantt, clicar em cima da nossa tarefa, segurar com o mouse, tá? E arrastar para a tarefa que eu quero, olha lá. Nota que parece um elozinho, né? Uma correntinha, né? Então eu vou linkar uma na outra, né? Vou amarrar uma tarefa na outra. Então, ó, de novo, clico em cima da tarefa, seguro, arrasto com o mouse até a próxima tarefa que eu quero e solto. E aí, olha lá, ele já criou uma relação, né, um vínculo aqui entre as tarefas, né? Esse espaço que está aqui é justamente o sábado e o domingo, tá? Que o MS Project não entende como dia útil, tá bom? Então ele pula esses dias, né? Aí essa tarefa começa no próximo dia útil, que é lá nessa segunda-feira aqui. Ok. Então vamos lá. Depois de limpar as peças, a gente vai trocar as peças defeituosas, né? Depois de trocar as peças defeituosas, a gente vai então montar o equipamento, né? E depois de montar o equipamento, a gente vai embalar o equipamento, não é isso? Embalar o equipamento. Na medida que a gente vai embalando o equipamento, né, eu já posso imprimir a nota fiscal. Então, essa próxima tarefa aqui, imprimir nota fiscal, ela pode iniciar justamente com o fim da montagem do equipamento, né? Já está chegando no final, né? Então olha lá, ó. Eu relacionei essas duas aqui, né? Logo depois de finalizar a montagem do equipamento, que elas podem ser feitas ao mesmo tempo, né? Enquanto alguém embala o equipamento, outra pessoa já pode imprimir a nota, tá? Depois que eu embalei o equipamento, então imprimi a nota, eu vou fazer a entrega do equipamento, né, e entregar juntamente a nota fiscal, tá? Só que observa bem, a entrega da nota fiscal ela pode acontecer junto com a entrega do equipamento, não é isso? Então eu poderia dizer que as duas podem terminar juntas, né? Quando eu entregar o equipamento, eu entrego a nota fiscal. Então para fazer isso, basta eu vir aqui nessa setinha que está indicando o vínculo entre as tarefas, tá? Eu posso dar um clique nela, dois cliques nela, abre essa janelinha, né? Essa janelinha, se a gente visualizar aqui, ó, a relação de vínculo que a gente tem é o término a início, né? Se eu vier aqui, eu consigo visualizar as outras relações possíveis, né? Se a gente clicar em início e início, clicar em OK, olha lá, as duas iniciam juntas, tá? Se eu quiser término a término, eu dou duplo clique em cima dessa setinha, venho aqui e indico término a término. Dou OK, olha lá, término a término, ok? Então, clicando em cima das setinhas, a gente consegue alterar essa relação aí das tarefas. Ok. Bom,
Montada então a nossa tabela aqui com as nossas tarefas e as durações e indicado as predecessoras aqui, relação de vínculos entre as tarefas, agora a gente pode vir e definir quais os recursos que a gente vai aplicar nessas tarefas, né? Os recursos a gente sabe, podem ser equipamentos, máquinas que vão ser utilizadas, material que vai ser usado, tá? Ou pessoas mesmo, né? Que tanto pode ser pelo nome da pessoa, tá? Ou pelo cargo, por exemplo, eletricista, mecânico, pedreiro, né? Isso depende aí de cada projeto. Então, no nosso exemplo aqui, vamos pensar aqui numa empresa de manutenção. Quem montaria o orçamento seria aí um supervisor, um gerente ou dono. Vamos pensar aqui de maneira geral, vamos colocar engenheiro. Pronto, engenheiro. Opa, engenheiro. Pronto. E aí nota que quando você colocar o nome do recurso aqui na nossa tabela, lá no gráfico de Gantt à direita, ele já anexou a essa primeira tarefa o recurso. Está aqui, engenheiro. Tá? Aguardar a aprovação. Também vai ser um engenheiro, né? O cliente ele vai entrar em contato com o engenheiro para liberar fazer o serviço ou não. Bom, desmontar o equipamento, vamos colocar aqui um mecânico. Limpar peças, vamos colocar aqui um auxiliar mecânico. Okay. Trocar peças defeituosas vai ser o nosso mecânico, tá? Montar o equipamento vai ser o mecânico. Embalar o equipamento pode ser o auxiliar, né? Nota aí que quando eu começo a digitar, né, a palavra, ele já reconhece o que eu já tinha digitado antes, né? E se eu der Enter ele aceita, então eu não preciso digitar até o final, né? Isso é semelhante ao Excel, por exemplo. Tá? Imprimir nota fiscal vai ser um engenheiro. Entregar o equipamento pode ser um engenheiro também. E entregar nota fiscal também vai ser a pessoa que vai entregar. Então vai ser um engenheiro. Vamos colocar lá. Pronto. Ok. Então, tá aqui, né, nossa planilha toda, o nosso projeto já está todo digitado aqui. Aqui agora a gente tem o nosso diagrama de Gantt aqui à direita. Agora sim, né, tá um diagrama da maneira que a gente está mais habituado, né? Aqui embaixo eu consigo rolar aqui a barra de rolagem para um lado para o outro, né? Opa, perdi aqui. Posiciono, né, onde eu quero, ok. Beleza. Bom, só que aí eu falei para vocês que o sábado e o domingo o MS Project ele não reconhece, não é isso? Na verdade, a gente consegue fazer ele reconhecer, tá? Isso vai estar lá dentro do calendário do projeto, né? Então deixa eu salvar aqui, né? Salvar esse projeto. Na área de trabalho aqui, deixar aqui manutenção, tá? Em, sei lá, redutor. Ok. Salvo. Pronto. Um exemplo aí, né? Ok. Então, a gente consegue alterar o calendário de trabalho, né? Se eu quiser considerar que na nossa empresa a gente trabalha no sábado, trabalha no sábado o dia todo, ou só até meio-dia, né? Se eu quiser informar que durante esse projeto, em algum dia que é feriado, então a gente consegue alterar isso, tá? Então a gente tem que vir aqui em projeto, né? Na aba projeto, alterar período de trabalho, tá? E aí, ó, abre a janelinha indicando o calendário, né, do projeto, tá? Então esse é o calendário, como a gente abriu o programa agora, ele pega o calendário padrão, né? E se eu quiser criar um outro calendário, eu venho aqui em criar novo calendário, tá? Clico, ele vai perguntar se eu quero criar uma cópia de um calendário que já existe, né? Se a gente visualizar aqui, ó, existem alguns calendários para 24 horas, para turno noturno, por exemplo, tá? E tem um calendário padrão. E também eu posso criar um calendário para cada recurso, né, do nosso projeto. Então a gente definiu lá na nossa planilha que o nosso recurso são engenheiro, mecânico, auxiliar mecânico.
cada um aqui pode ter um horário de trabalho diferente. Por exemplo, às vezes o auxiliar não trabalha no sábado, ou o engenheiro não trabalha no sábado, ou um desses tem folga alguns dias do mês, não sei. Depende aí de cada empresa, né? Então a gente pode clicar nesse recurso e alterar o calendário para esse recurso, tá? Bom, então vamos aqui no padrão, vamos criar um outro calendário. Eu quero criar uma cópia do calendário padrão e aí eu vou modificar da maneira que eu achar melhor, tá? Então posso mudar o nome aqui, manutenção em redutor, né? Então eu já vou criar, pronto. Aqui já está, então agora eu posso fazer a modificação que eu quiser aqui e aí eu vou insiro esse calendário no meu projeto. Então ele vai entender, né, ele passa a adotar esse calendário que a gente definir aqui, né? Nota aqui, se a gente clicar nos dias, ó, do lado direito tá os horários de trabalho. Então, ó, quarta-feira, o horário de 9 a meio-dia e de 1 da tarde até as 6 horas da tarde, né? Então todos os dias é esse mesmo horário. Se eu clicar no sábado, no domingo, né, ele fala que não é dia útil, porque é sábado e domingo. Então, ok. Então se eu clicar aqui embaixo, ó, exceções e semanas de trabalho. Nas exceções, eu consigo criar um dia de exceção aqui, que pode ser um feriado. Não sei, vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que nesse dia seja um feriado. Então coloca aqui, ó, feriado, né? O feriado que for no dia, tá? E aí quando eu clico aqui em início, ele já me dá as datas, né? Se for só nesse dia, já deixa ali. Então tá marcado, já é um dia de exceção. Quando eu clico aqui em cima, ele fala aqui, ó, não é útil, né? Esse dia não é um dia útil. Ok, beleza. E se eu quiser alterar os horários de trabalho aqui, ó, de 9 meio-dia, se eu quiser colocar de 8 às 11, enfim, vamos aqui em semanas de trabalho, né? E vemos aqui em detalhes, tá? Aí definir dias para períodos de trabalho específicos, né? Então eu venho alterando aqui, ó, na segunda de 8, calma aí, definir dias aqui, ó, de 8. Então o nosso horário agora é 8 horas até as 11 e de 12 às 17, por exemplo. Eu altero da maneira que for na empresa. Ok. Bom, aqui, assim eu vou fazendo isso em todos os dias, né? O horário que eu precisar. Terça-feira, definir aqui, marca aqui embaixo. Muda a hora que você quiser. Quarta-feira a mesma coisa, quinta a mesma coisa, sexta a mesma coisa. Não vou mudar tudo para a gente ganhar tempo. Clicou em OK, ele reconhece, ó. Se eu vier na terça, como a gente não alterou, tá aqui o horário que era o padrão. Se eu clicar nas segundas-feiras, já mudou o horário, que é o horário que a gente definiu. Então toda segunda-feira é esse horário ali, ó, de 8 às 11, 12 às 17, né? Nos outros dias é o horário que a gente não alterou, né? Olha aqui, ó. Ok? Então assim eu posso fazer a alteração que eu quiser no calendário, né? Clico em OK, pronto. Mas aí eu preciso agora anexar, fazer com que o programa adote esse calendário, porque ele ainda não adotou esse calendário. Então vem aqui em arquivo, né? Opções, né? Aliás, antes, não é aqui, tá? Desculpa, arquivo, né? Aí aqui, ó, a gente tem informações do projeto. A data de início é hoje, né, que a gente começou a fazer esse projeto hoje. Data de término, ele já calculou lá, de acordo com os dias que a gente digitou, vai ser o dia 23, tá? Agenda a partir do início, né? Então tem algumas informações, a data atual, data de status, enfim. E aqui está calendário do projeto. Então ele está usando o calendário padrão. Então se eu clicar aqui, né, aí eu escolho qual calendário que eu quero utilizar. O que a gente criou foi manutenção do redutor. Então clico ali, pronto. Agora sim o projeto está considerando o calendário padrão com o horário novo que a gente digitou, ok? Beleza.
Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Eu quero aqui, esse projeto tem poucas tarefas, mas vamos supor que esse projeto tivesse muitas tarefas, 200 tarefas. Então isso ia ficar ruim de visualizar. Então uma forma de organizar isso é o quê? Eu criar tarefas de resumo, assim, para me ajudar a organizar isso daqui, né? Então vamos fazer o exemplo aqui para a gente entender melhor. Eu quero dividir isso aqui em início, aprovação do projeto, por exemplo. Então eu vou vir antes aqui, vou inserir uma tarefa aqui com esse nome. Clica aqui nessa lateral à esquerda aqui, clica no botão direito, inserir tarefa. Aí ele insere uma nova linha, né, em branco. Aí eu clico aqui, vamos digitar aqui aprovação do projeto, aprovação, pronto. Montar o orçamento e aguardar a aprovação, então eu vou considerar que vai estar dentro dessa tarefa aprovação aqui. Depois que for liberado, então eu posso colocar início realização do trabalho, por exemplo. Então vou inserir aqui, ó, clico no botão direito, clico em inserir, início dos trabalhos. Início da manutenção, por exemplo. E depois, na hora de montar o equipamento, eu entendo que é o final da manutenção, né? Inserir tarefa. Fim da manutenção. E depois aqui, imprimir nota fiscal, entregar o equipamento, a gente fala que, vamos pensar aqui que é o encerramento do serviço. Encerramento. Ok. Então, aqui até que essas duas tarefas, elas estão dentro de aprovação, não é? Então, eu seleciono essas duas, igual eu fiz, e venho aqui nessas setinhas aqui, ó. Se eu clicar aqui à direita, aí eu inseri um recuo, né? É como se eu estivesse jogando essas duas tarefas dentro dessa aprovação. E nota que ela ficou negrito, né? E apareceu essa setinha. Se eu clicar nessa setinha, eu escondo essas duas tarefas dentro aqui, ó, como se fosse um linkzinho. Aí, se eu clicar na setinha aqui, ela volta a mostrar, tá vendo? Então eu vou fazer isso aqui, ó, início da manutenção. Desmontar, limpar, trocar peças, tá? Vai estar dentro de início da manutenção. Fim da manutenção, montar o equipamento e embalar. Então está ali dentro de fim da manutenção. E o encerramento do trabalho, essas três últimas, né? Então tá ali, ó. Beleza. Então, olha como é que o nosso projeto fica muito mais organizado, né? Então eu posso esconder isso aqui, fica melhor da gente visualizar, ó. Eu já passei pela aprovação, não preciso mais gerenciar essas atividades, já foram executadas. Aí eu escondo aqui, tá? Já passei pelo início da manutenção, por exemplo, estou aqui na parte de montagem, então eu só deixo só isso aqui. Posso até esconder isso aqui, ó. Estamos trabalhando nessas duas tarefas. Eu vou trabalhando aqui, quando elas acabarem, eu escondo aqui e já abro a próxima. E eu consigo visualizar de maneira mais organizada, tá? Então, isso aqui são as tarefas de resumo, né? Ok. Agora, a gente já viu como montamos o calendário, né? E aqui, ó, a gente tem na aba aqui, tarefa, nesse cantinho aqui, gráfico de Gantt aqui em cima, isso é a maneira como a gente visualiza, é o modo como a gente está visualizando o nosso projeto. Se a gente clicar aqui nessa setinha, ele apresenta vários outros modos diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho esse modo calendário aqui. Se eu clicar, ó, ele me monta aqui um calendário com as tarefas, né? Eu consigo visualizar nos dias quais são as tarefas que eu tenho naquele dia, né? É uma outra maneira de visualizar o projeto, né? Se eu clicar aqui, diagrama de rede, também ele mostra uma rede, né? Então é uma outra maneira de visualizar a minha tarefa, ó. Em cada dia aí, quais as tarefas que tem, com as informações daquela tarefa, qual o recurso que está sendo utilizado, né? A duração, né? Então é uma outra maneira de visualizar as tarefas também, ok?
Então, posso voltar aqui gráfico de Gantt, aí ele volta, né, para aquela formato inicial, ok. Bom, e depois de montado todo o nosso projeto, já selecionado tudo, a gente identificado os recursos que a gente vai usar, a gente também consegue gerar relatórios, né, alguns relatórios. Então vem na aba relatório aqui em cima, né, e consigo gerar alguns tipos de relatórios aqui. Vamos ver esse aqui, recursos, né. Se a gente colocar uma visão geral do recurso, ele me mostra quais são os recursos que eu estou usando naquele projeto. Tenho engenheiro, tenho mecânico, auxiliar, né, o nível de trabalho que cada um tem, né, de acordo com o que você definir lá nas suas tarefas lá. Tá? Se eu voltar aqui, relatório, recursos superalocados. Então, tá me mostrando aqui que o engenheiro ele está superalocado, quer dizer que ele está trabalhando mais do que ele pode trabalhar, por exemplo. Eu coloquei ele em mais de uma tarefa, né, ao mesmo tempo, por exemplo. Então, que dia foi aqui do lado, eu consigo ver que foi no dia 21. Né? Se eu voltar lá no gráfico de Gantt, no dia 21, né, tá aqui na segunda-feira, que é justamente as tarefas aqui de entrega do equipamento e entrega da nota fiscal. Nota que aqui do lado tem um bonequinho vermelhinho, que se você passar o mouse em cima, ele aparece uma mensagem. Essa tarefa tem recursos superalocados. Quer dizer que é um engenheiro, ao mesmo tempo, ele está trabalhando em duas tarefas, tá vendo? Ele está com mais carga horária do que ele pode, né? Então, isso é um recurso importante quando você tem grandes obras, grandes projetos, para você identificar, né, se você precisa de mais pessoal, né, mais mão de obra. Por exemplo, às vezes pode precisar de mais pedreiros, ou mais soldadores, por exemplo, ou mais mecânicos, ou mais carpinteiros, né, ou até os equipamentos mesmo, mais uma máquina de solda, mais uma furadeira, por exemplo, né, que poderia ser um recurso que estaria digitado aqui, né. Então esse é um recurso muito importante que o software mostra para a gente, ok? Bom, pessoal, então essas são as principais ferramentas aqui do MS Project, né? São uma aula básica aí das principais ferramentas, né? Lembrando a vocês, né? Busquem mais informações a respeito disso aí na nossa apostila, né? Nosso livro de estudos aí. Na internet também tem muita informação a respeito disso, né? E qualquer dúvida, vocês procurem o tutor lá no ambiente online, ok? Bom, um abraço e até a próxima videoaula.